É bem comum que nós, como seres humanos, cometemos erros, tanto no passado quanto no presente e provavelmente iremos cometer erros no futuro. Até porque, como eu já disse, somos humanos. Bem, alguns principais motivos para nós seres humanos vivermos cometendo erros é a falta de conhecimento e a falta de atenção, tanto quando falamos ou quando agimos. Recentemente assisti um filme de anime chamado Koe no Katachi, ou traduzindo A Voz do Silêncio, e eu acho que muitos de vocês já devem ter assistido esse filme, e se não tiver assistido, é claro, peço que assistam, porque é muito bom e vai ajudar você a entender um pouco mais desse vídeo caso você fique meio confuso em algumas partes. No começo do anime, Ishida deixa um envelope com alguma coisa dentro do lado do travesseiro de uma moça, não se sabe quem é essa moça, e logo na cena após, Ishida tenta cometer suicídio. E é aí que somos introduzidos há anos atrás, mais especificamente 6 anos. E é literalmente aí que é nos mostrado o passado de Ishida, como eu disse, há 6 anos atrás. Ishida, há 6 anos atrás, era um garoto que não se importava com nada, não se importava com as pessoas ou algo desse tipo, até mesmo porque ele zoava e zombava com tudo e com todos sem nem se importar com as consequências. Bem, mesmo Ishida sendo um garoto travesso como eu disse, ele obviamente tem sentimentos e se importa principalmente com a sua mãe, que trabalha honestamente como cabeleireira e que também é a mesma mulher que ele deixou a carta antes de tentar cometer suicídio. Bem, ao assistir poucos minutos do filme, você já percebe que Ishida na infância realmente era um moleque muito difícil e que com certeza não tinha limites, mas você só consegue perceber isso de verdade quando chega a aluna nova chamada Nishimiya. Nishimiya, na hora de sua apresentação para a turma, ela vai lá, abre sua bolsa e tira um caderninho. Nesse caderninho, ela escreve a frase que ela tem deficiência auditiva. E após ela falar sobre sua deficiência, o Ishida fala isso. E o anime corta nessa parte literalmente para indicar que realmente o Ishida não tem limite com as suas piadas, sendo elas ofensivas ou não. Então, o anime nos mostra diversas cenas dele literalmente sendo um completo cuzão e fazendo bullying com a Nishimiya basicamente o tempo todo, mesmo ela sendo uma garota super doce e a qualquer chance que ela tem, ela pede desculpas, mesmo que ela não esteja errada, porque ela acha que simplesmente está fazendo algo de errado e por isso ele não gosta dela. E bem, a todo momento o Ishida parece literalmente fazer essas piadas para tentar agradar os seus próprios amigos, que também alguns deles estavam geralmente muito próximos da Nishimiya, obviamente sendo falsos por trás, falando mal dela como se ela não fosse ninguém, como se ela literalmente fosse invisível e não estivesse lá. Inclusive, tem uma garota que estava sempre lá no fundo e ela obviamente nunca fez nada para intervir, nunca fez nada para ajudar ou para tentar impedir o Ishida de fazer bullying com a Nishimiya. E essa mesma menina, a cada brincadeira que o Ishida fazia, ela abria um sorriso no rosto. Ou seja, ela não estava se importando e só achando aquilo tudo muito engraçado. Bem, diversas pessoas na sala já sabiam de tudo que o Ishida fazia com a Nishimiya, inclusive que ele quebrava vários aparelhos auditivos dela simplesmente por motivo nenhum e só pra ficar brincando e zoando com a cara dela. Mas, um certo dia, eles vão pra escola, todos eles, os amigos do Ishida e o próprio Ishida, e quem está faltando é literalmente a Nishimiya. Então o professor dá uma notícia de que a Nishimiya teve que mudar de escola simplesmente porque a mãe dela relatou que vários aparelhos auditivos dela haviam sumido em menos de 5 meses. Ou seja, isso não faz sentido algum. Então o professor pergunta se tem algum aluno que sabe sobre agressões ou bullying feitos por outros alunos com a Nishimiya. Então o professor simplesmente olha para o Ishida e culpa ele, apontando o dedo para ele. E é aí que todos os alunos e amigos, entre aspas, do Ishida simplesmente deduram e confirmam que realmente é ele que fazia aquelas atrocidades. E não só isso, eles simplesmente falaram que pediam para ele parar, mas ele continuava. Ou seja, o moleque foi traído pela tropa toda. Bem, a primeira coisa que ele literalmente pensa após isso tudo é na sua mãe, porque, como eu mencionei, ela tinha uma vida honesta trabalhando como cabeleireiro e, obviamente, ela não ganhava tanto. Então, ela não tinha condições de comprar outro aparelho auditivo ou arcar com essas consequências.
Mas aí aparecem diversas cenas onde a mãe do Ishida fala pra ele encontrar junto com a mãe da Nishimiya, pra ele pedir desculpa ou algo desse tipo. Então a mãe dele pega um dinheiro que ela tinha guardado, ou seja, ele deu muito prejuízo pra mãe dele, então ele ficou muito mal com isso. Ele encontrou com a Nishimiya algumas vezes, mesmo quando criança, e a Nishimiya nunca aparentou guardar raiva dele, até porque mesmo quando ele fazia bullying com ela, antes da mãe dela descobrir e do professor e os amigos dele culparem ele, ela literalmente vivia pedindo desculpa pra ele, fazendo linguagem de sinais. Porém, ele nunca entendia, nunca escutava e sempre empurrava ela ou a ignorava. Inclusive, em uma das cenas que ela tá pedindo desculpa pra ele, literalmente sem motivo nenhum, porque ela acha que é culpada por algo, ele simplesmente joga o caderninho que ela usa pra se comunicar na água. E literalmente depois dessa cena, mostra os ex-amigos dele jogando ele no mesmo lago onde ele jogou o caderno. E aí que ele percebe que tá sozinho a partir daquele momento. Obviamente, a cena corta pro presente e aí você entende o porquê ele tentou cometer suicídio. Porque ele ainda se sente culpado pelos atos que ele cometeu no passado. E mesmo ele se sentindo culpado, ele ainda assim é alguém que se fecha pra tudo. Literalmente não conseguindo olhar nos olhos das pessoas, e assim essas mesmas pessoas são mostradas no filme com um X na cabeça, indicando que ele não consegue olhar nos olhos delas. Eu acredito que muito de nós que já cometemos erros no passado e se arrependemos desses erros, uma hora ou outra sempre vai acabar ficando com medo de errar novamente, tanto da mesma forma ou de uma forma pior. E eu acredito que esse medo de que vamos errar novamente vem literalmente pelo fato de estarmos tentando provar 100% do tempo que realmente mudamos para as outras pessoas, assim fazendo que nós mesmos duvidemos de nossa própria mudança. E o Ishida é uma prova viva disso, porque literalmente o filme todo ele fica tentando provar pra Nishimiya que é uma pessoa diferente quando reencontra ela no futuro. E quando ele finalmente entende tudo e pede desculpas a ela, tudo melhora, todos os X caem dos rostos das pessoas, indicando assim que ele se libertou de todo aquele passado e que agora ele pode viver sua vida de uma forma tranquila e sem aquele peso todo na consciência. Querendo ou não, é isso que o nosso eu interno busca após cometer um erro e decidir que vai mudar e que não pretende cometer mais aquele erro. É literalmente isso que todo mundo sente por dentro. A necessidade de apenas pedir desculpa e de sentir tudo realmente se resolvendo. Obviamente, o filme ele abrange isso como um outro sentido, porque na vida real não funciona assim, você só pede desculpa e sua consciência automaticamente fica limpa. Porém, mesmo não sendo de forma literal, é assim que funciona. Porque antes de provar a nossa mudança para outras pessoas, devemos provar a nossa mudança para nós mesmos.